Olha, atenção, hein? Tem informação importante vindo lá do Corinthians, tá? Presidente Augusto Melo anunciando nesse momento que temos um novo patrocinador no Corinthians. Vamos ouvir. Para mostrar para você a grande credibilidade e a grande empresa que a VaideBet é um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu um ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos. Foi eles que anteciparam. Né? Para mostrar também a credibilidade dessa empresa e com o Corinthians, quando foi a Tausa, pelo que nós sabemos, o jurídico não aprovou. É a informação que nós temos, que a gente também está averiguando. Diz o jurídico da época que conversou com o presidente e não autorizou o patrocínio. Diferente de uma gestão agora transparente, honesta, correta, que quer o bem do Corinthians. 360 milhões em 3 anos, é dinheiro, hein? Bastante, muito dinheiro. É o maior contrato, né, até o momento do futebol brasileiro de uma empresa com clube, né? Que possa ser bem administrado, né? Que o Corinthians possa, né, fazer sua gestão aí, né, com muita transparência, né? Que o torcedor exige, né? E título, né? Quando se vê muito dinheiro, a primeira coisa que se vê também, né, o Mano sabe melhor que eu, que é o torcedor quer ver conquista, e é o que vai ser cobrado. Né? E aí, mano, com esse dinheiro dá pra fazer o quê no Corinthians? Então, cara, é uma fórmula aí que inclusive é até um pouco diferente das demais patrocinadoras, porque o Corinthians ele vai receber esse montante, vai dar 120 milhões por ano, 10 milhões por mês. O Corinthians ele vai receber mensalmente esse dinheiro, diferente de alguns patrocínios ou então parceiros comerciais aí dos clubes que fazem um aporte final aí no final do ano, enfim, já dão aquela paulada de uma vez só. No caso do Corinthians, aí esse dinheiro vai servir até para ajudar a pagar a folha salarial, muitas vezes até para não atrasar, porque a gente sabe que é complicado, clubes muitas vezes aí fazem dívidas e não conseguem depois arcar com elas. Nesse caso, o Corinthians está conseguindo aí realmente um valor extremamente expressivo. Para a gente ter uma ideia, nesse último ano, o Corinthians ele somou todas as propriedades da camisa, dava em torno de 123 milhões. 123 milhões, juntando todas as propriedades da camisa. Inclusive o patrocínio Master ali, que estava atrelado ao nome do estádio também. Só esse patrocinador Master aí que vem pro peito da camisa do Corinthians já vai dar 120. Então a expectativa é que o Corinthians consiga uma arrecadação de mais de 200 milhões na camisa nesse ano. É realmente um valor muito expressivo e se não fizerem bobagem, eu acredito que o Corinthians consiga realmente se reencaixar dentro dos protagonistas do futebol brasileiro, porque até agora, nesses últimos anos aí, o Corinthians era coadjuvante. Mas, mano, eu acho que o Leandro ele foi muito assertivo na questão de tem dinheiro agora entrando, o presidente está dando as caras, enfim, é bom também para ele que está chegando agora, mas acima de tudo, se não tiver título, vai ser cobrado. Tem que ser, porque um time do tamanho do Corinthians ele não pode ser coadjuvante no futebol brasileiro, ainda mais pagando o que pagavam. O Corinthians ele tinha a 4ª folha salarial do futebol brasileiro ano passado, 4ª, 5ª, e não tinha um futebol que era correspondente a esse valor investido. Então é um absurdo. O Corinthians era feito de gato e sapato nos campeonatos que ele disputava. O Corinthians era um terror jogando dentro da arena. E nesses últimos anos o Corinthians tornou-se um gatinho. A gente via adversários pequenos engolindo o Corinthians em termos de atitude jogando dentro da própria Neoquímica. Então acho que agora a tendência é o Corinthians ter realmente um elenco um pouco mais disposto dentro de campo, um elenco mais aguerrido. Eu tô gostando da postura do Augusto. Ele comete de vez em quando um equívoco ou outro, de vez em quando ele fala um pouco a mais do que deveria, principalmente quando ele vai tratar alguma negociação, como foi até essa própria do Gabigol. Eu não sou contra o Corinthians ir atrás do Gabigol. Eu acho que presidente de clube grande precisa pensar grande. O cara precisa de fato ir atrás de jogadores que possam fazer a diferença. Só que o grande problema é você começar a falar isso daí. Faz o negócio, vai no sapatinho, vai na miúda. Faz fica até mais barato, né? Exato. Na miúda fica até mais barato. E quando você começa entra no leilão. Exato, você começa a dar o nome, quero o Gabigol. Se você é presidente do Flamengo, você faz o quê? Você valoriza o atleta. Você dificulta a negociação. Então eu acho que o Augusto, claro, ele peca de vez em quando pela ação, até um pouco demasiada, mas ele não está pecando pela omissão, como pecava o presidente anterior. Então nesse ponto aí eu acho que o Augusto está acertando sim. Mas Leandro, a gente estava brincando aqui falando de Gabigol, enfim, desse possível leilão, mas assim, Corinthians já anunciou Hugo lateral, Diego Palacios, venezuelano, que jogava na Major League Soccer, a gente está falando do volante
do Cuiabá, Ranieri, e também do argentino Rodrigo Garro. Assim, o que dá para esperar, pelo menos por enquanto, com esses reforços? Ainda não me encantou, não me brilhou os olhos assim quando a gente fala de um Corinthians que briga para ser campeão. O Corinthians é o seguinte, é um time de pegada, é um time de luta, é um time que não desiste. Então, assim, o torcedor do Corinthians está acostumado com jogadores com essa característica, né? E no passado o Corinthians estava com jogadores um pouco mais de cadência de jogo, jogadores com um pouco mais de qualidade, né? E o Corinthians sempre foi aquele negócio de disposição, né? Caras aguerridos, tanto que o Romero tá aí, né? Fez gols decisivos aí na reta final do Campeonato Brasileiro e o torcedor, né, continua acreditando nele pela disposição, pela luta, pelo empenho, né? Por estar sempre com vontade de jogar, então esses jogadores que estão chegando, né, junto com os que permaneceu, se tiver essa mesma disposição, claro, para jogar no Corinthians tem que ter qualidade, não só isso não basta. Se tiver tudo isso, eu tenho certeza que tem tudo para fazer um Corinthians mais forte, assim pelo fato físico, né, mano, pela disposição, pela entrega. Aí ele vai se enquadrar aí no estilo de jogo do Mano. Eu tenho certeza que tem um time que todo mundo espera corintiano, né, que é disputar título. Time como Corinthians, São Paulo, ele não pode passar, né, como o Mano falou, com coadjuvante nas competições. Tem que entrar sempre visando, né, as primeiras colocações. Eu acredito que o presidente do Corinthians está pensando dessa forma. É um cara do bem, né? Tive o prazer de conhecê-lo, um cara do bem, é um cara que tem bons pensamentos, né? Mas só isso no futebol também a gente sabe que não basta, tem que ganhar, tem que conquistar. Uma das principais reclamações do torcedor, né, Mano, era a questão da idade do elenco. E aí agora a gente tem uma renovação, pelo menos nessa faixa etária, ou seja, um elenco mais jovem, um elenco que consegue disputar mais partidas, consegue talvez ter uma regularidade maior dentro de uma competição que existe. A gente está falando de muitos jogos. Ah, com certeza. E o fato de você começar a partida com 11 já ajuda muito. Porque o Corinthians, ele praticamente ali no ano passado, não começava com 11. O Corinthians era um capítulo do Walking Dead, era um monte de zumbi se arrastando dentro de campo. Era um absurdo que a gente via ali com a camisa do Corinthians. Agora, se a gente parar pra pensar, vamos lá, escalar o Corinthians hoje, tá? Cássio, Fagner, vamos lá, o Félix Torres, que é um jogador que o Corinthians vai anunciar nos próximos dias, tá só resolvendo uma parte burocrática aí mesmo de contrato, enfim, daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais a respeito disso, mas ele vai ser apresentado. Veríssimo, que foi uma grande permanência, porque por mais que ele já tivesse no elenco, mas pode ser considerado também uma grande contratação, porque o Corinthians contrata o jogador em definitivo, e aí o Palácios na esquerda. O meio campo, possivelmente devemos ter aí o Ranieri ou o Fausto Vera, ali junto com o Maicon. O Rojas, que possivelmente não vai ser negociado, o Mano Menezes quer contar com o jogador, e agora também o Rodrigo Garro, que o Corinthians acabou contratando. E na frente, Romero e Yuri Alberto. É um time que já começa mais forte do que terminou ano passado. Mesmo sem saber como é que o Garro vai desenvolver, o próprio Rojas, que é um jogador que chegou com uma expectativa muito grande, não correspondeu, mas eu acho que começando uma pré-temporada, no trabalho do Mano Menezes, eu acho que é um cara que realmente pode dar frutos também, porque o Mano Menezes, ele tem isso de bom, ele começa um bom trabalho, ele sempre é um cara que no planejamento ali para começar um trabalho ele vai bem, e ele consegue resgatar alguns jogadores. O ano passado, por exemplo, o Romero, que terminou a temporada talvez sendo o melhor jogador do Corinthians, é um cara que estava esquecido, na mão do Luxemburgo, na mão do Lázaro. E o Mano Menezes trouxe o Romero, que inclusive fez gols decisivos, suficientemente para que o Corinthians não caísse. Porque se o Romero não tivesse marcado o tanto de gol que ele marcou, o Romero marcou acho que 8 gols no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, 6 nas últimas 8 partidas. Se o Romero não tivesse marcado esses gols, o Corinthians teria brigado até a última partida para não cair. Aquele gol que ele fez contra o Grêmio em Porto Alegre foi o gol que praticamente tirou o Corinthians do rebaixamento. Mas vamos lá, o Juliano, que era um cara que também estava desacreditado, terminou bem a temporada. O próprio Gil, que era um cara que estava desacreditado. Foi o Mano Menezes que também começou o resgate do Gil. E o Gil também fez alguns gols. Eu ia citar o Gil. O Gil também fez alguns gols, né? Nos últimos 6 meses. Foi muito bem. Muito bem no Corinthians. E de cabeça o Gil foi fundamental. Bola aérea, o Gil ali, enfim, na reta final do campeonato também salvou o Corinthians de aquela vitória de 1-0 suada, enfim. Sim. Gil foi muito bem. Foi bem também. Nessa reta final, não valeria a pena fazer uma renovação de contrato para o Gil, sei lá, mais 2 anos de contrato por causa de uma reta final de Campeonato Brasileiro. Mas nas mãos do Mano Menezes ele foi muito bem. Então eu acho que o grande treinador é esse cara que ele consegue, dentro do que ele tem ali, sabendo que não vai conseguir contratar ninguém, recuperar os jogadores. Foi o que o Dorival fez no São Paulo, né, Leandro? Com certeza, né? E recuperou no momento certo, né? Na reta final da Copa do Brasil, né? Depois, claro, no Brasileiro não estava tão bem, mas o São Paulo se manteve, mas soube recuperar os jogadores. É você ter a salvação caseira, né? Você não vai gastar
né? E você recuperar os jogadores que têm muita qualidade. O Campeonato Paulista pode ser, talvez, uma competição para a gente tirar como base do que vai ser o Corinthians nesse ano? Cara, o Campeonato Paulista é difícil. O Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais complicados de se jogar no país, né? Tendo equipes que já estão treinando desde dezembro. Claro que quando a bola rola é diferente, não adianta só treinar, correr. Você tem que ter qualidade e vencer jogos. Mas é um campeonato muito difícil, mas claro que é um termômetro para você ver o que vai acontecer na temporada. A gente viu aí dos últimos anos do Santos, né, que o Campeonato Paulista mostrava para o Santos que algo estava errado, mas foi deixando passar até que a tragédia aconteceu, que foi esse ano o rebaixamento. Então eu acredito que o Campeonato Paulista você já pode ficar com o olho aberto. O Campeonato Paulista, Renan, é aquele campeonato que ele não te garante que você tá bem se você for campeão, mas ele te garante que você tá mal se você não for bem. Né? Porque é uma situação que se você começa a tropeçar no Campeonato Paulista, por exemplo, os grandes, eles têm a obrigação de avançar para o mata-mata. Quando você não avança, é porque alguma coisa já está errada. Então, nesse ponto aí, é uma garantia sim. Eu acho que dá para ter um termômetro, como o Leandro falou. É porque o Santos, nos 2 últimos anos, brigou para não cair no Campeonato Paulista. Sim. No Campeonato Paulista. Se safou na última, se livrou na última rodada. E aí, realmente, é esse termômetro, né? A gente fala dos estaduais, mas disparado, o estadual, o paulistão é o mais forte a ser competido aqui no Brasil. Eu concordo plenamente. Campeonato estadual é igual pegar gente feia, né? Só comemora quem pega, é pra tirar a zica, né? O Corinthians ia ser uma boa, porque o Corinthians, desde 2019, sem ganhar o título, se ganha um paulista, aí beleza. Mas, por exemplo, o Palmeiras, que tá com a barriga cheia, se ganha só um paulista no ano, os caras não pagam a conta, né? Não pagam a conta. Agora, pra um time, por exemplo, São Paulo, que tava há bastante tempo sem ganhar um título, aí vai lá e ganha um paulista, ou Corinthians agora desde 2019, sem ganhar nada, ganha um paulista, já dá aquela tirada, pelo menos, aí nas críticas, né? Pelo menos já dá uma amenizada. Tranquiliza o treinador, né? O trabalho do treinador também, que é importante. A gente fala, Campeonato Paulista, para alguns, às vezes não serve muito, tá ganhando sempre. Mas derruba treinador, derruba jogador é mandado embora, é trocado. Então, o Campeonato Paulista é para ficar com o olho bem aberto mesmo. A gente falou aqui, eu volto a falar. O Santos foi avisado por alguns anos. Olha, toma cuidado, Brasileirão é mais difícil, é mais complicado, tanto que esse ano não conseguiu escapar. Ainda falando em Santos agora, aproveitando esse gancho, Leandro, a gente está falando de talvez dos grandes, o Campeonato Paulista mais importante é para o Santos, que não tem nenhuma outra competição, exceto o Campeonato Paulista e o Brasileiro da Série B. Para o Santos é importantíssimo, né? Até com o elenco que está montando, né, se provar dentro de campo que tem condições, que é o mais importante, não só o Paulista para o Santos, mas também o Santos voltar o mais rápido possível para a Série A. Né? Um clube do tamanho do Santos, né, não pode ficar sem jogar grandes competições, né? Não tem Copa do Brasil esse ano, não tem Libertadores, então você tem que voltar o mais rápido possível para a Série A para você poder estar nessas grandes competições, e onde o Santos tem que estar sempre. Mas isso eu acho um absurdo, viu, Renan? Eu tenho uma opinião um pouco impopular com relação a isso. Eu acho que tem alguns clubes que tem que ter cadeira garantida na Copa do Brasil. Sim, sabe? Eu também concordo. Eu acho que os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Sul, independente de classificação estadual, ranqueamento de campeonato brasileiro, eu acho que esses times têm que estar garantidos ali. Não estou privando a possibilidade de um time do Amazonas, do interior, sei lá, do Mato Grosso. Ah, não, esses times têm que estar. Tem que estar também, ok, mas esses times aí, os 12, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Sul, eles têm a obrigação de estar presentes na Copa do Brasil. O Santos, mesmo mal, engrandece a competição. Independente, não conseguiu o ranqueamento do Campeonato Paulista, que se dane. Tem que ter uma cadeira cativa. Assim como seleções que já foram campeãs do mundo. Seleções que já foram campeãs do mundo, para mim, deveriam ter uma cadeira cativa na Copa. Independente de classificação na Eurocopa, na América do Sul, em qualquer lugar, ganhou a Copa do Mundo, irmão, tem que ter cadeira cativa ali. E, mano, você acha que o Santos está começando 2024 melhor do que terminou 2023, com essa montagem nova de elenco? Aliás, que confusão, hein? Vocês viram que os jogadores chegando no CT do Santos, ali no centro de treinamento, aqueles que não seriam aproveitados ou não vão ser aproveitados, entravam por outra porta, enfim. Isso aí, porta alternativa. E aí, Leandro, para jogadores isso é ruim, falta né? de respeito gigantesca, porque até ontem ele servia. Hoje, se ele não serve mais, você tem que tentar, de alguma forma, colocar ele no mercado. Ele continua sendo ainda artigo do clube, ele é importante para o clube. Então, não é porque essa temporada ele não vai ser utilizado pelo clube que você vai descartar e mandar o cara entrar para uma porta paralela. Isso não existe, para mim é uma falta de respeito, né? Claro, hoje se mudou a diretoria do Santos,
né? Hoje são outros profissionais, né? Mas independente de qual profissional que seja, né? Tá fazendo o que terminou o ano como está se iniciando, errado. Ó, vem cá, vocês não vai fazer parte, né, do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista e o Brasileiro esse ano. Então vocês vão vir num horário diferente, mas vai entrar pelo mesmo lugar, vai usar o mesmo uniforme, mas troca o horário, comunica o atleta. Agora o cara chega lá e fala assim, aqui, você não vai entrar aqui não, você vai entrar pelo fundo. Você não existe, o cara não é bandido. O cara é jogador que até ontem podia ter salvado o Santos. Né? O Santos caiu na última rodada. Claro que você cai no longo do campeonato, mas a última rodada, se o Santos ganhou o jogo, ele estava na Série A do Brasileiro. Então, esses jogadores estavam ali, se dedicaram. Né? Se não foi suficiente para salvar, ok, mas eles estavam ali, se dedicaram. Nenhum jogador estava ali com brincadeira. Então, você tem que tratar eles como profissionais. Eu acho que, para mim, é totalmente errado, né? Quando acontece uma situação dessa. E desses jogadores, né, Renan? O Lucas Lima, o Dodô, o Basso, o Vladimir, teve mais alguns aí que foram impedidos aí de estar treinando. Mendonça, que chegou inclusive de carona e teve de descer do carro, segundo eu apurei ali, teve de descer do carro. Ele chegou de carona com o Morelos. Morelos até então vai continuar, ou pelo menos está nos planos. Ele chega de carona, você tem que descer do carro e entrar por outro pegar o Uber. Chegou de carona e pediu um Uber para dar a volta no estádio. Mas é feio também, eu concordo com o Leandro, cara. Eu acho que você tratar o jogador assim, praticamente marginalizando o jogador, é muito feio. Ninguém queria que o Santos caísse. O cara tava ali jogando, enfim, pode talvez não ter jogado o suficiente para permanecer com o Santos na Série A, mas eu acho que o profissional tem que ser respeitado. Isso daí é abominável, cara. A diretoria do Santos aí nessa oportunidade aí pisou na bola. Não, e outra, né? Estão cheios hoje a comissão técnica do Santos hoje é recheado de ex-profissionais. Sim. Né? Se eu não me engano é Elano, Geninho. Claro, não são eles que mandam, né? Acreditam, né? O Galo, né? Galo. Então são pessoas que... O próprio Carilli, que era jogador também. Então, até ontem eu era atleta. Você sabe como é difícil fazer isso com um atleta, sabe? Então eu acho que o Santos terminou o ano como iniciou. Eu acho mal, pisando na bola mesmo. Mas, mano, esse time que o Santos está montando é suficiente porque é um time experiente. A gente está falando de William Bigode, a gente está falando de Juliano, a gente está falando de Gil, de alguns jogadores que já rodaram muito, que têm bagagem para fazer esse time subir. Mas é suficiente porque o Campeonato Brasileiro da Série B também é duro. Então, é esse que é o grande problema. O bom para o Santos, se a gente for olhar o lado positivo, é que o Santos é o maior time da Série B. É o grande da Série B que está lá, é o Santos. Todo respeito aos demais, mas não dá para comparar o Santos com nenhum outro clube que está lá. Então esse é o ponto positivo. Agora, o ponto negativo é que todo jogo para o Santos é aquele jogo que o cara quer aparecer, quer mostrar que ele está lá. Opa, vou pegar o Santos, é o dia de eu me consagrar. É o dia da minha mãe me filmar na televisão. Quero fazer um gol no Santos. Então esse é um ponto teoricamente negativo. E jogar a Série B, cara, não é para qualquer um. É aquele lugar que o filho chora e a mãe não vê. Se o cara não tiver com espírito de Série B, aquele sangue no olho, querendo se matar para pegar uma bola, ele vai pegar do outro lado um cara que tá morrendo de fome para querer mostrar serviço, para querer colocar a cara numa vitrine e falar, tô pegando um time aqui como o Santos e vou querer fazer a partida da minha vida para querer aparecer para grandes clubes. Então, nesse ponto aí, os jogadores que lá estão, eu concordo, por exemplo, o Lucas Lima. Eu não vejo o Lucas Lima jogando uma Série B. Imagina que aquela tiriça do Lucas Lima numa Série B, meu irmão. Você tá maluco. Mas eu acho que esses caras que o Santos contratou, por exemplo, o Gil. O Gil é um zagueiro para jogar na sobra. Não dá para deixar o Gil hoje no mano a mano com ninguém. O Juliano, será que ele vai ter aquele pique de jogar uma Série B? Não sei, eu tenho que ir a dizer. O próprio Jorge, que é um lateral que tem muita qualidade, mas, pô, faz quanto tempo que a gente não vê o Jorge jogando em alto nível também? É um cara que precisa se cobrar diariamente para querer falar, pô, já passei pelo Flamengo, passei pelo Palmeiras. Quero realmente mostrar que eu sou um grande jogador, um jogador que pode jogar em alto nível. Então cabe aos próprios atletas mostrarem, isso só a prática vai dizer, né?